Olá pessoal, nós vamos entrar no estudo da eletrostática. Eletrostática é um ramo aí da eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em estado de repouso. A ideia de eletro, que vem de elétron, e a ideia de estático, que é algo parado. A gente vai estudar a energia, a eletricidade, mas em relação a cargas elétricas sem movimento. Para compreender isso, a gente precisa de alguns aspectos introdutórios da eletrostática. Então, vejamos. Nós temos, inicialmente, a ideia de força elétrica. Força elétrica é a força produzida pela eletricidade, mas para entender tudo isso, eletrostática e força elétrica, nós precisamos entrar na parte principal da eletricidade, que é a carga dos corpos. Os corpos eles têm cargas e por isso nós podemos ter força elétrica, nós podemos ter a energia como nós a conhecemos hoje. Então, olhando para a carga elétrica e eletricidade, vamos aqui olhar um exemplo. Você já percebeu que quando o ar está mais seco, o cabelo fica eriçado ao ser penteado? Alguma vez você sentiu um choque ao encostar-se em algum objeto metálico como um automóvel? Seus pelos do braço já arrepiaram quando você desenrolou uma embalagem de sacos plásticos ou quando tirou uma blusa de nylon do corpo? Então, o primeiro exemplo aqui, o cabelo pode muito bem ser eriçado aqui pelo fato de ser atraído por algum objeto, né? Isso pode acontecer. Ou também um choque quando você encosta em algum objeto metálico. Maçaneta de portas acontece muito. Você está de boa, tocou na maçaneta, você sente uma espécie de um choque. Não é um choque forte, mas você percebe que aquilo é um choque, né? E também a questão do pelo do braço, a gente percebe que em contato com alguns objetos aquilo pode se arrepiar ou se levantar. Ou mesmo blusa, e você escuta barulho estralando, né, como se fosse um curto-circuito, algo do tipo. Alguns tipos de colcha também, de dormir à noite, você passa a mão, ela além de estralar, fazer aqueles barulhos de curto-circuito, também traz uma luminosidade, né? Então, tudo isso tem a ver com a ideia de carga elétrica e eletricidade. Então, vamos para outro exemplo. Faça a seguinte experiência. Pega uma caneta de plástico, esfregue-a numa roupa de lã e aproxime-a de uma porção de papel picado. Então, você pega essa caneta aqui, eu vou atritar ela em uma roupa de lã e depois vou aproximar ela do papel picado. O que vai acontecer? O papel picado vai aderir à superfície da caneta, mostrando aí que há um tipo de atração, a caneta atraindo os pedacinhos de papéis. Agora, por que isso acontece? Qual é a explicação para isso? Por que há esse fenômeno? No caso anterior, dos exemplos que eu citei, do cabelo, da pele, enfim, e também da caneta com os papéis picados, o porquê disso, nós temos que compreender historicamente a origem de homens que fizeram experiências e constataram que os corpos podem ter essa propriedade de atrair outros corpos. Olha só, é provável que uma pergunta, melhor dizendo, semelhante a essa, tenha sido feita 6 séculos antes de Cristo por Tales de Mileto. E nós estamos falando de 624 a.C. Então, você conta assim, né? 624 se aproxima aí do ano zero, digamos, em teoria. Então, 624, ano 500, 400, 300, né? Antes de Cristo. Depois ano zero, depois 100, 200, depois de Cristo. Ele notou um efeito parecido ao atritar um pedaço de âmbar no pelo de um animal. Âmbar é esse sólido aqui, encontrado em resinas de certo tipo de madeira. Então ele pega aqui o âmbar, passa na pele de um animal, aqui, um animal qualquer, que tem um certo pelo aqui,
avantajado. E após esse atrito, o material passou a atrair outros objetos, como penas e pedacinhos de palha. Novamente, nós temos um exemplo aí histórico de que eles já olhavam para o mundo e percebiam que essas coisas aconteciam. Veja, eles não tinham noção nem ideia do porquê isso acontecia, mas eles sabiam que acontecia. Isso passou a ser, na verdade, um objeto de curiosidade. As pessoas, olhando aquilo, imaginam como que isso pode acontecer. Então, isso surgiu vários questionamentos. Isso fomentou o estudo da eletricidade, da capacidade de atração e repulsão entre os corpos. E deu para a gente o que nós temos hoje. A eletricidade, a eletrônica e vários dispositivos que nós temos, que é graças ao estudo desses homens aí. Aqui é a foto do bendito Thales. E em 1672, então nós já estamos falando de aqui, quase 1000 anos depois do nosso bendito Thales, o alemão Otto von Guericke construiu o primeiro gerador de cargas elétricas. Olha a geringonça que ele construiu aqui. Rudimentar, muito rudimentar. Na época não se tinha tanta tecnologia para produzir alguma coisa mais sofisticada. E esse dispositivo consistia em uma esfera de enxofre, essa esfera aqui, que ao ser girada por uma manivela, que é essa aqui, esfregada com a mão ou com um pedaço de couro seco, produzia grande quantidade de eletricidade estática. Lembra, eletricidade estática porque nós não estamos falando da eletricidade como corrente elétrica, em movimento, como a gente vai ver mais à frente quando a gente entrarmos em corrente elétrica. Está falando da eletricidade que está em um corpo em específico, tá? E ela é produzida ali, e ela não tem uma fluidez como a corrente elétrica que a gente vai ver futuramente. Essa eletricidade estática é capaz de atrair pequenos objetos como um pedaço de palha, papel e penas, como nós vimos. Nessa época, muita gente se divertia em espetáculos e reuniões sociais em que as pessoas recebiam e aplicavam choques elétricos utilizando a eletrização por atrito. Virou um entretenimento. Imagina, você descobre uma coisa que é antinatural para os padrões da época, quase que um milagre, e você, óbvio, vai atrair muitas pessoas em torno desses espetáculos aí. E se tinha muita especulação mística sobre isso, óbvio, na época não se tinha ideia de como as coisas funcionavam. Alguns atribuíam poder milagroso da matéria, a divindades e coisas nessa perspectiva. Só que a grande pergunta é: o que será que acontece no interior da matéria quando ela é atritada com outra de natureza diferente? Então, até aqui nós temos vindo o seguinte: matéria atritada tem a capacidade de atrair outro tipo de matéria. Os vários exemplos que nós citamos. Isso foi constatado pelos antigos e isso foi constatado pelos nossos queridos habitantes aí, ou que viveram por volta do século XVI, século XVII, 1600, 700, século XVIII, por aí vai. Mas o que acontece com a matéria? Por que ela se comporta assim? Então, veja bem, nós temos estudado até agora só esse fato. Nós não sabemos nada ainda sobre ele, nós só apresentamos. Quando você atrita dois corpos, suas naturezas são modificadas ou apenas ganham uma nova propriedade? O que acontece? Para responder a questões como essas, é preciso entender como a matéria é constituída. Eles pensavam o seguinte: a matéria deve ter algum tipo de fluido. Não é? Um fluido que passa de um corpo para o outro. Daí essa ideia de um atrito e um posterior choque, né, ser de fato uma condição em que alguém recebeu alguma coisa para dar esse choque. Então falava-se de fluido. Então se eu atritasse o bastão, ou melhor, um pedaço de objeto qualquer numa lã, e esse objeto conseguir atrair pequenos pedaços de papel, então tem um fluido que foi da lã para o objeto que eu atritei. Entendeu? Em todos esses casos que a gente viu, haveria um fluido que, digamos, abastecia o objeto dessa energia. Mas é óbvio que os estudos foram se aperfeiçoando, com Benjamin Franklin, por exemplo, que já propôs a ideia de que os corpos eles possuem carga positiva e negativa, que são cargas que
que se opõem ou se atraem. Começou vários estudos, até que nós chegamos por volta de 1900, onde nós temos o estudo do átomo, já com vários experimentos de eletricidade realizados. Começou-se a convencionar a ideia de atração e repulsão entre os corpos. E por que esses corpos tinham essa capacidade de atrair um ao outro. Então, a explicação que veio posterior trata da constituição da matéria, que a gente vê lá na química, que é a ideia do átomo. O átomo é constituído de prótons e nêutrons no núcleo. Temos aqui nossos prótons e nossos nêutrons. E em volta nós temos a eletrosfera com os elétrons. Então, próton, nêutron e elétron. Aí, eles perceberam o seguinte, que a eletricidade se dá, no caso da eletrostática, essa condução, ou melhor, atração entre os corpos, se dá por causa do desequilíbrio que há entre prótons e elétrons na matéria. Então, se uma matéria tem excesso de elétrons, isso pode provocar uma descarga elétrica e por isso que você sente o choque. Então vamos olhar para esse átomo, pode ser um átomo qualquer, tá? Não importa. Ele tem 6 prótons. O nêutron não interfere nessa questão, então vamos deixar ele aqui. E 5 elétrons. Então eu estou com excesso de prótons, então eu estou com falta de elétrons. Então, eles chamaram isso de um íon positivo, porque se convencionou que o próton teria carga positiva. Na verdade, bem antes mesmo, Benjamin Franklin já propôs essa ideia de carga positiva e negativa. E a ideia é que eles catalogaram alguns objetos, e dependendo do comportamento dele, se ele atraía ou repelia um objeto terceiro, eles convencionaram uma carga, um nome positivo e outra negativa. A ideia é essa. Então, é uma mera convenção. Essa carga poderia chamar A e B, tipo, carga positiva ser chamada de A e a negativa de B, simplesmente. Mas, por questões históricas, convencionou-se chamar positivo e negativo. Essa é a ideia. Mas lembra, positivo e negativo porque há uma diferença entre essas cargas. Uma carga tem uma certa natureza. Por exemplo, só dar um exemplo. O cara pegou lá pegou um bastão de vidro e atritou na lã. Esse bastão de vidro atraiu a pena. Só que ele repeliu, sei lá, um pedaço de plástico. Então veja, se ele atraiu a pena, a carga que ele tem em relação à pena, ou a relação que ele tem com a pena, é diferente da relação que ele tem com o plástico. Se a pena ele atraiu, então eles convencionaram. Então vamos pôr isso aqui como cargas opostas se atraindo. Então um vai ser positivo e outro negativo. Positivo e a pena negativa. Mas se o bastão de vidro repeliu o bastão de plástico, veja, então aqui eu tenho o bastão de plástico, uma carga igual ao bastão de vidro. Então eles foram catalogando dessa forma, impondo conceitos, porque senão não se parte de princípio algum, né? Mas a ideia básica é que há desequilíbrio entre prótons e nêutrons. Vamos ver esse outro átomo. Ele tem 6 prótons e 7 elétrons. Então há um excesso de elétrons em relação ao número de prótons, o que faz com que esse átomo possa descarregar esses elétrons e liberar energia, dar um choque, por exemplo. Vamos usar um termo mais corriqueiro. Um átomo que tem quantidade de prótons e elétrons iguais, ele é um átomo neutro e, em tese, ele não vai conduzir corrente elétrica. Ou melhor, não vamos usar o termo corrente, né? Ele não vai dar choque, por exemplo. A matéria que é constituída por esse átomo é um átomo neutro, porque não há excesso de prótons e não há excesso de elétrons. Então, quando se trata de choque, quando se trata de atração e repulsão, como nós temos visto nos exemplos anteriores, nós precisamos entender que isso se dá por conta do desequilíbrio que há entre prótons e elétrons na matéria em si. Ok? Esses são detalhes lá da química, por exemplo, que a gente não vê muito na física, mas é só para explicar o porquê que há essa ideia. E daí, pessoal, nós tiramos o princípio básico da eletrostática, e isso aqui é o grande ponto que a gente precisa entender, é bem simples, que é o princípio de atração e repulsão. A ideia é a seguinte: eu vou imaginar aqui duas barras, uma de vidro
E outra na verdade, 2 barras de vidro, né? Enfim, 2 barras de vidro aqui. Ela é suspensa por um fio. Eu vou atritar ela com um pano de seda. Essas barras se eletrizam positivamente. E ao serem abandonadas, notamos que elas se repelem. Lembra que a carga é uma convenção. Mas eu percebi que elas se repelem, então elas têm a mesma carga, a carga positiva. Então a ideia é que cargas positivas se repelem. Então atritei essa aqui. Elas se repeliram? Cargas positivas se repelem. Convencionou-se que essa matéria teria carga, obviamente, positiva. O oposto, a gente sabe que é negativo. Agora, imagine que o mesmo procedimento seja realizado com 2 barras de plástico atritadas com a lã. Nesse caso, as barras se eletrizaram negativamente e, ao serem abandonadas, elas se afastam. Então, eu também tenho o mesmo efeito ali, em que a barra de plástico repeliu a outra barra de plástico depois de atritada por um objeto, pela lã. Né? Então, tem outro princípio que cargas negativas se repelem. Agora, o ponto é... Veja, olha que curioso, eles convencionaram, mas é tudo experimental. Esse repele esse, né? Nesse caso. Esse repele esse também. Aí o que eles... Eu sempre digo, né? Cientista é bicho louco. Então o que eles fizeram? Vamos colocar esse que repeliu esse com o outro que repeliu o outro. Então vamos juntar esses dois. Como eles sabiam da propriedade diferente de cada matéria, dependendo da forma como você atritava, eles sabiam que poderiam ter um terceiro comportamento, que é esse aqui. Que eu vou juntar agora a barra de vidro e a de plástico, que foram atritados como no exemplo anterior. Então elas foram atritadas aqui, eu vou juntar as duas agora. O que acontece? Há um tipo de atração. Então eu vou concluir que carga positiva atrai carga negativa e vice-versa. Então, em resumo, positivo atrai negativo, positivo repele positivo, negativo repele negativo. O que quer dizer que se eu tenho um corpo carregado positivamente, ele vai atrair um corpo que está carregado negativamente. E se eu tiver um corpo de mesma carga, enfim, 2 corpos com cargas iguais, eu vou ter a repulsão. Reunindo essas observações, podemos enunciar o que chamamos de a primeira lei fundamental da eletrostática. Então, o resumo da aula é isso aqui. Eu tenho a parte histórica, de curiosidades e tal, mas o resumo grande, o principal é isso aqui, que é o princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesma espécie, isto é, de mesmo sinal, se repelem, e cargas elétricas de espécies diferentes, ou seja, de sinais contrários, se atraem. Positivo repele positivo, negativo repele negativo, e positivo atrai negativo. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Apenas uma introdução aos conceitos básicos aí da eletrostática. Eu quero que você faça um resumo sobre a introdução à eletrostática, abordando a descoberta da eletricidade. Então, faça um resuminho com os slides anteriores. Quem descobriu a eletricidade? Como se descobriu, por exemplo? Não quem descobriu exatamente, mas como foi o processo. Você vai colocar, as pessoas percebiam que os corpos poderiam atrair um ao outro, dependendo da forma como eles eram atritados, enfim, você pode trabalhar aquela ideia lá. E depois, você vai resumir também a ideia do princípio de atração e repulsão, que é basicamente catalogar isso aqui, né? Esses conceitos de cargas positivas e negativas. Faça um resuminho aí, anotando esses pontos. Ok, galera? Por enquanto é hoje e até a próxima.